Bom, a gente já viu a matéria, né, de calorimetria e termodinâmica, então agora a gente pode resolver alguns exercícios um pouco mais difíceis do que aqueles exercícios que eu resolvi nos módulos explicativos da matéria, porque aqueles exercícios eram só para fixar o conteúdo. Agora a gente vai ver exercícios que têm mais chance de cair em provas e vestibulares, são aliás exercícios de vestibulares, são exercícios aí um pouco mais complicados. Vamos lá, vamos para a questão 1, que é a questão 4 daquela lista lá. Ele fala assim na questão: um calorímetro de capacidade térmica 10 calorias por grau Celsius, contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius, é utilizado para a determinação do calor específico de uma barra de liga metálica de 200 gramas, né? A ser utilizada como fundo de panelas para cozimento. A barra é inicialmente aquecida até 80 graus Celsius e imediatamente colocada dentro do calorímetro, isolado termicamente. Considerando o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius e que a temperatura de equilíbrio térmico atingida no calorímetro foi 30 graus Celsius, determine, no item A quantidade de calor absorvido pelo calorímetro e a quantidade de calor absorvido pela água. Item B, a temperatura final e o calor específico da barra. Então, vamos, né, essa foi a primeira leitura para a gente ter uma ideia do que a questão quer dizer. Mas agora vamos ler de novo com mais calma e pegando informações importantes que a gente pode retirar do enunciado. Então vamos lá. A gente tem um calorímetro com capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius, contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então a gente tem lá um calorímetro, né, um recipiente. Esse recipiente tem uma capacidade térmica. O que significa um calorímetro ter a capacidade térmica? Ter uma capacidade térmica significa que ele não consegue, não que ele não consegue isolar, mas que parte do calor vai para ele. Ele absorve ou perde parte do calor. Ele não está isento das trocas de calor que acontecem ali, no caso, ser entre a água e a barra. Então, neste caso, a gente tem barra, água e calorímetro trocando calores. Só que aí, quando a gente fala de um calorímetro, a gente não fala que tem uma massa de calorímetro e o calorímetro tem um calor específico. A gente costuma se referir a isso, para tirar essa ideia de massa e calor específico, a gente costuma falar de capacidade térmica. Reparem que a unidade é caloria por temperatura, é calor por temperatura. Então ela não é um calor específico, tá? É uma outra coisa que a gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Que eu não falei nas aulas. Mas o que a gente pode tirar? Vamos continuar lendo. Então a gente tinha lá o calorímetro, ele contém 500 gramas de água a 20 graus. Aí ele adiciona, é utilizado para a determinação do calor específico de uma barra, de uma liga metálica de 200 gramas, a ser utilizada, blá blá blá. A barra é inicialmente aquecida a 80 graus Celsius e imediatamente colocada dentro do calorímetro. Então o que acontece? A gente tem lá o calorímetro e a água a 20 graus Celsius e a barra a 80. Quando eu coloco a barra dentro do calorímetro com água, tanto o calorímetro quanto a água quanto a barra vão chegar numa temperatura de equilíbrio. E ele falou que essa temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, é de 30 graus Celsius, tudo bem? Então, vamos ver o que a gente consegue tirar desse enunciado. Sobre a água. A temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius, tudo bem? A água lá dentro do calorímetro. A temperatura final da água, assim como a temperatura final de todo mundo, tanto do calorímetro quanto da água, quanto da barra, é de 30 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a massa de água é 500 gramas. Agora vamos analisar as informações que a gente tem sobre o calorímetro. O calorímetro tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, uma temperatura final de 30 graus Celsius, assim como a água, e a sua capacidade térmica, não é o seu calor específico, note que aqui é Czão, é 10 calorias por grau Celsius. Vamos lá, o calor específico é caloria por grama grau Celsius. Então é quando eu uso na fórmula MC delta T, né? O calor, a capacidade térmica a gente usa naquela fórmula Czão vezes delta T. Porque note que se ficar caloria por grau Celsius, na hora que eu multiplicar pelo grau Celsius, vai cortar grau Celsius com grau Celsius, só sobra caloria, que é a unidade de calor, né? Então, olhar as unidades faz bem às vezes. E sobre a barra, a gente tem que a temperatura inicial da barra era 80 graus Celsius e a temperatura final da barra era de 300 graus Celsius. E a massa da barra era de 200 gramas. Tudo bem? Note que a água e o calorímetro esquentam enquanto a barra esfria. Então vamos lá.
Vamos para o item A. Ele quer saber a quantidade de calor absorvido pelo calorímetro e a quantidade de calor absorvido pela água. Vamos primeiro pensar na água. O calor absorvido pela água, ela não mudou de estado, ela permaneceu líquida em todo o processo, então vai ser só um calor sensível. Vai ser M da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, MC ΔT. Né? A massa de água é 500. O calor específico da água é 1. E a temperatura final é 30 e a inicial é 20. Então vai ficar 500 vezes 1, que multiplica 30 menos 20. Aqui a gente está com aquelas unidades todas bonitinhas, né? Massa em grama, temperatura em graus Celsius e calor específico em calorias por grama grau Celsius. Então não precisa nem pensar nas unidades, só substituir. Na hora que a gente fizer essa conta, 30 menos 20 é 10 vezes 500, vai dar 5.000 calorias. Então esse é o calor absorvido pela água, tudo bem? Quanto ao calorímetro? Quando a gente fala de capacidade térmica, que é o que foi fornecido, a gente está falando, a capacidade térmica nada mais é do que a massa vezes o calor específico. É o M vezes Czinho. Só que aí, como ele já me deu o Czão de cara, eu posso só colocar Czão vezes ΔT, né? Porque M Czinho ΔT, né, variação de temperatura, M Czinho eu posso substituir por Czão, eu não falei isso nas aulas, mas a gente usa isso, capacidade térmica do calorímetro, a gente faz a conta desse jeito. Então vai ficar Czão vezes ΔT. ΔT, a variação de temperatura. O Czão vale 10, temperatura final 30, inicial 20, fica 30 menos 20. Então o calor absorvido pelo calorímetro é de 100 calorias. Note que ele é bem menor que o da água, né? O calorímetro absorve bem menos que a água, ou seja, ele absorve pouco calor comparado ao da água, então é um bom calorímetro, vamos dizer assim. Se ele absorvesse mais que a água, ele seria um mau calorímetro, porque ele estaria absorvendo muito calor e atrapalharia o que a gente está estudando, tudo bem? Então a gente tem aí a resposta do item A. O calor do calorímetro absorvido pelo calorímetro é de 100 calorias e o absorvido pela água é de 5.000 calorias. Tudo bem? Vamos para o item B. O item B ele está querendo a temperatura final e o calor específico da barra. A temperatura final da barra, a gente já até anotou aqui nos dados, é a temperatura final do sistema. É 30 graus Celsius, então isso já foi feito. E como que a gente pode determinar o calor específico da barra? É simples. A gente tem que lembrar que trata-se de um sistema isolado. Se trata-se de um sistema isolado, o somatório de todos os calores, seja quem absorveu, seja quem cedeu, tem que ser zero. Aliás, a água e o calorímetro absorveram calor. Esse calor veio da onde? Veio da barra, que como ela diminuiu sua temperatura, ela perdeu calor, tudo bem? Como a barra se manteve sólida durante todo o processo, nós vamos apenas utilizar, a gente tem que calcular o seu calor, a gente vai usar apenas o calor sensível para ela, tudo bem? Quem é QA? A gente tem que QA mais QC mais QB é zero. Né? Todos os Q somados, os calores de todos os corpos ali, tem que dar zero. O calor da água a gente já tem, vale 5.000 calorias, a gente calculou no item A. Assim como o calor do calorímetro, vale 100 calorias, a gente também calculou no item A. E quem é QB? QB vai ser a massa da barra, vezes o calor específico da barra, o Czinho da barra, vezes a variação de temperatura ΔT da barra. A gente tem M da barra, tem temperatura final da barra e temperatura inicial da barra. Só sobra uma incógnita, que é o calor específico da barra. Substituindo os valores, a gente vai ter assim, 200, que é a massa da barra, vezes Czinho da barra, que é o calor específico, que é o que a gente quer, que multiplica 30 menos 80, que é a variação de temperatura. Isso vai ser igual a menos 5.100. Por que 5.100? Porque é a soma do 5.000 com 100, que é o QA mais o QC. Só que como a gente joga eles para o outro lado, eles vão para o outro lado como menos. Então vai ficar menos 5.100. A gente pode cortar os zeros do 5.100 com os zeros do 200. Está todo mundo multiplicando, pode cortar. 30 menos 80 vai dar 50. 50 vezes o 2 que sobra, porque a gente cortou o zero, sobra um 2, vai dar 100. Então a gente vai ter menos 100 de um lado, porque 30 menos 80 é menos 50, né? E vezes CB igual a menos 51. A gente pode tirar o menos dos dois lados, não tem problema, menos dos dois lados não vai dar problema. A gente vai dividir 51 por 100, e isso vai dar 0,51 calorias por grama grau Celsius. Esse é o calor específico da barra. Então esse é um problema bem clássico aí de calorimetria, que ele quer de sistemas isolados. No item A ele pede para a gente calcular alguns calores que vão auxiliar a gente no item B, e no item B ele pede para a gente determinar o calor específico da barra, por exemplo. Às vezes ele pode pedir para a gente determinar a temperatura final do sistema, esse tipo de coisa, né? Mas é uma questão bem clássica de calorimetria, bem tranquila, não é tão complicada, mas não é tão fácil que nem aquelas outras que a gente viu, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos resolver essa segunda questão aqui, que é a questão 13 da lista. Ele fala assim: um estudante de física, ao nível do mar,
possui um aquecedor de imersão de 420 watts de potência e o coloca dentro de uma panela contendo 2 litros de água a 20 graus Celsius. Supondo que 80% da energia dissipada seja absorvida pela água, o intervalo de tempo necessário para que 20% dessa água seja vaporizada será de aproximadamente... né? E aí ele coloca aí algumas alternativas que a gente tem que assinalar correta. Né? Qual que é o intervalo de tempo que vai demorar para 20% da água ser vaporizada. Ele deu ali algumas informações, ele deu o calor específico da água, deu o... no estado líquido, né, deu o calor latente de vaporização da água e deu que 1 caloria vale 4,2 joule. Tudo bem? Vamos reler a questão com calma para a gente entender direito o que ele fala. Ele fala assim, um estudante de física está no nível do mar, ele possui um aquecedor de imersão e deu a potência desse aquecedor, 420 watts. E ele coloca isso dentro de uma panela contendo 2 litros de água. Então ele colocou esse aquecedor dentro da água. E o aquecedor vai esquentar e vai aquecer a água. E a água está inicialmente a 20 graus Celsius. E ele fala, supondo que 80% da energia que é fornecida pelo aquecedor seja absorvido pela água, ele quer saber o tempo que demora para 20% da água evaporar. Né? Então, a gente tem 420 watts de potência e desses 420 watts, 80% são destinados ao aquecimento da água. É um problema de potência. Né? Ele está falando aí que a gente tem um aquecedor. Aliás, sempre que ele está falando de energia, calor, e envolve alguma coisa envolvendo, né, coloca tempo na questão, é uma questão de potência. Tudo bem? A gente tem que lembrar que potência é energia sobre tempo. Nesse caso, a gente está falando de calorimetria, então a energia é o calor. É calor sobre tempo. Nesse caso, a gente tem então que tempo vai ser calor sobre potência. O intervalo de tempo é calor sobre potência. Né? A potência foi fornecida, certo? 420 watts. E o calor, o que é o calor? O calor a gente calcula, né? É o calor para evaporar a água nesse caso. Então a gente tem que fazer essa conta separadamente. Tendo o calor, a potência foi fornecida, a gente divide um pelo outro e chega no tempo. Tudo bem? Simples assim. Uma outra forma de analisar isso, sem ter que saber a fórmula, é lembrar da unidade. É sempre importante saber as unidades. A unidade de potência é o watt. Watts. Né? Nesse caso tem 420 watts de potência o aquecedor. A gente tem que lembrar que 1 watt é 1 joule por segundo. É energia sobre tempo. Então, 1 joule por segundo. O que significa isso? Se a gente está falando que o aquecedor fornece 420 watts de potência, significa que em 1 segundo ele é capaz de fornecer 420 joules de energia. A cada segundo ele fornece 420 joules de energia. Né? Ou seja, a potência é a taxa de fornecimento de calor, nesse caso de energia. Né? Energia com relação ao tempo. É a taxa de fornecimento de energia com o tempo. Então a gente tem que, em 1 segundo, é fornecido 0,8 vezes 420 joule. Por que 0,8? Porque 80% da potência é destinada a aquecer a água. Então a gente tem que multiplicar por 0,8, porque não é toda aquela potência de 420 watts que vai esquentar a água, somente 80%. Então a gente tem que fazer que em 1 segundo, a gente tem 0,8 vezes 420 joule. Essa é a potência. A potência é joules por segundo, ou seja, em 1 segundo eu vou ter uma certa quantidade de energia fornecida. Essa é a potência, tudo bem? E a gente tem que no intervalo de tempo ΔQ vai ser fornecida uma energia, um calor Q, tudo bem? Na hora que isso é uma regra de 3. Na hora que a gente multiplica em cruz, a gente vai chegar que ΔT é Q sobre 0,8 vezes 420, que é a própria expressão que a gente tinha acima. Né? Só que para não ter que decorar aquela fórmula, se você souber a unidade de potência, você pode chegar nisso rapidamente, tudo bem? Então, ΔT é igual a calor sobre potência, não, porque potência é calor sobre tempo. Você pode fazer a regra de 3, chega no mesmo valor. Só lembrando que a potência é 0,8 vezes 420. E como a gente está trabalhando no SI, potência em watts, que é joule por segundo, então energia em joule, né, e tempo em segundos. Isso é importante, porque dá para perceber que as alternativas são todas em horas e minutos. Né? Continuando, então a gente tem essa informação. ΔT é igual a Q sobre 0,8 vezes 420. Se a gente determinar Q, a gente acha ΔT, tudo bem? O problema da potência acabou, não tem mais potência, agora é só calorimetria. Eu fiquei bastante tempo falando de potência agora porque não faz parte do conceito da matéria, é um conceito um pouco mais amplo que a gente usa em várias áreas da física, mas já falamos de potência. Vamos lá. Uma outra informação importante, a gente tem 2 litros de água. 2 litros de água equivalem a 2 quilos de água, porque a densidade da água é 1. 2 quilos de água equivalem a 2.000 gramas de água, tudo bem? Então essa é a massa de água que a gente tem. Vamos calcular o calor em calorias primeiro, porque ele me deu o calor específico em calorias,
né? O calor latente também em calorias, então vamos calcular tudo em calorias, depois a gente passa para joule, certo? Para a gente vaporizar 20% da água, antes a gente deve levar toda essa quantidade de água, ou seja, o 100% da água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Porque para vaporizar a água ela tem que estar 100 graus Celsius. Só que para eu conseguir vaporizar toda a quantidade de água que eu tenho, tem que estar 100 graus Celsius. Então a gente tem que fazer dois somatórios. A gente tem aí o calor tem duas componentes. Tem a componente sensível e a componente latente, né? A sensível vai elevar essa massa de água, toda essa massa de água, de 20 para 100 graus. Enquanto a latente vai vaporizar 20% dessa água. Então a gente vai ter que o calor vai ser a massa de água vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, mais 0,2, por que 0,2? Porque é 20%, né? Vezes a massa de água, vezes o calor latente de vaporização da água. Eu lembro que primeiro eu tenho que levar toda a quantidade de água, ou seja, o 100% da água a 100 graus, e depois eu tenho que vaporizar 20%, ou seja, 20% de 200 gramas na vaporização. Fazendo a conta, a massa de água é 2.000 gramas, o calor específico é 1, a variação de temperatura vai ser 80, né, que é 100 menos 20, mais aí a parte latente vai ser 0,2 vezes 2.000, que é a massa, vezes 540, que é o calor latente de vaporização. Então a gente vai chegar que o calor é 376 mil calorias. Passando isso para joule, ou seja, multiplicando isso por 4,2, a gente vai chegar em 420 vezes 3.760. Por que eu não fiz a conta? Essa não é a resposta final. Como essa não é a resposta final, não interessa fazer a conta antes da hora, né? Não é a resposta final, é uma conta chata, vai ficar um número enorme. Vamos deixar para fazer essa conta depois, né? No final, como não é a resposta final, não precisa fazer conta. Vamos deixar o produto 420 vezes 3.760 joules. Agora que a gente tem a energia em joules, o calor em joules, a gente pode jogar na expressão do tempo que a gente descobriu usando potência. Então a gente vai ter que o intervalo de tempo vai ser 420 vezes 3.760 dividido por 0,8 vezes 420. A gente pode cortar 420 com 420, obtendo 376 vezes 100 dividido por 8. Eu multipliquei em cima e embaixo por 10 para tirar o 0,8, tudo bem? E eu tinha 3.760, um zero, né? Eu tiro o zero, com o outro zero que eu adicionei fica 100 ali. Se a gente dividir 376 por 8, dá 47. Quando a gente multiplica isso por 100, vai dar 4.700 segundos. Então, o intervalo, a gente já achou o intervalo de tempo. Acabou física. Não tem mais física aqui. O intervalo de tempo que demora para aquecer, né, para vaporizar 20% dessa água que ele forneceu lá, é 4.700 segundos. Só tem um problema. Tá tudo fornecido, as alternativas estão em horas, né? Então vamos lá. A gente tem que 1 hora é 3.600 segundos. Então se a gente subtrair de 4.700, 3.600, vão sobrar 1.100 segundos. Então a gente pode dizer que 4.700 segundos é igual a 1 hora, que são os 3.600 segundos, mais os 1.100 segundos que sobraram. Então a gente já tem aí que já ficou melhor. A gente, por exemplo, já consegue tirar a alternativa E. A gente tem 1 hora mais 1.100 segundos. Só que a gente tem que 1 minuto é 60 segundos. Se a gente dividir 1.100 por 60, dá 18,3 mais ou menos. Então, esse 1.100 segundos equivale a uns 18 minutos. Então, os 4.700 segundos nada mais são do que 1 hora e 18 minutos, porque 1.100 segundos são 18 minutos. Então, a gente tem 1 hora e 18 minutos aproximadamente. Isso nos leva à alternativa B. Ou seja, o tempo que demora usando esse aquecedor, supondo que essa seja a potência útil, 80% seja utilizado. Então, para a gente evaporar 20% dessa quantidade de água, a gente vai ter que esperar 1 hora e 18 minutos. Tudo bem? Bom, vamos resolver agora um problema de termodinâmica. É a primeira questão da lista, né? Essa aqui. Ele fala assim: determinada massa de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA, ou seja, ele sai do ponto A, passa pelo B, C, D e volta para o ponto A, o que é mostrado no gráfico. As transformações AB e CD são isobáricas, BC é isotérmica e DA é adiabática. Considere que na transformação AB, 400 kJ de calor tenham sido fornecidos ao gás, e que na transformação CD ele tenha perdido 440 kJ de calor para o meio externo. Ele pede para a gente calcular o trabalho realizado pelas forças de pressão do gás na expansão AB
e a variação da energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática dA. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem da questão. Ele falou que é uma transformação cíclica, né? Então a gente já tem uma informação sobre a energia interna total do sistema C0, né? Que a temperatura inicial e final é a mesma, então a energia interna é a mesma, então a variação é zero, porque ele saiu e terminou no mesmo ponto. E a gente tem que A, B e CD são isobáricos. Vamos estudar a transformação, então, vai. AB é uma transformação isobárica, e o calor AB é 400 kJ. Por que é positivo? Ele falou que são 400 kJ de calor que tenham sido fornecidos, por isso a gente considera ele positivo, tudo bem? A transformação BC é isotérmica. Se ela é isotérmica, a variação de energia interna em BC é zero, tudo bem? Ele não falou nada sobre o calor em BC, tudo bem. CD é uma transformação isobárica. Reparem que a B, o trabalho é positivo, né? Porque a transformação foi no sentido crescente de volume. Agora CD, o trabalho é negativo, porque foi no sentido decrescente de volume. Também uma transformação isobárica. E o calor em CD, na transformação CD, é negativo, porque ele falou que o gás perdeu 440 joules de calor para o meio externo. Então o calor CD é menos 440 kJ. Tudo bem? E a gente tem a transformação dA, ela é adiabática. Se ela é adiabática, o calor dA é zero. Tudo bem? O calor dA é zero, porque é uma transformação adiabática. Reparem numa coisa interessante, ele não precisava ter falado que a transformação BC era isotérmica, porque ele deu os pontos no gráfico. Reparem que PB é 4 e VB é 1. Na hora que a gente faz o produto, vai dar 4. Só que VC é 2 e PC é 2, a pressão é 2. Quando a gente faz 2 vezes 2, vai dar 4 também. Então tá aí, tá bem explicadinho, tá bem definido que BC é uma transformação isotérmica, tudo bem? Não precisava nem ter falado na questão, mas ele falou, então a gente não precisa nem deduzir isso, certo? Vamos lá. Colocando as informações aqui, a gente tem o gráfico, as informações que a gente escolheu do enunciado, e ele pede o trabalho realizado na transformação AB e a variação de energia interna dA. O trabalho AB é bem fácil de calcular, né? É uma transformação isobárica que a gente pode calcular pela área do gráfico, é um retângulo, ou simplesmente, como é uma transformação isobárica, a pressão é constante, a gente pode fazer P ΔV, né? Então vai ser PA, que também é PB, eu posso escolher qualquer uma das duas, é a mesma, não faz diferença, e a variação do volume, que é VAB, né? A variação do volume em AB. Então vai ser, PA é 4 vezes 10 a quinta. Reparem que no gráfico ele está colocando pressão em 10 a quinta Pascal. Né, ali no eixo tem P, entre parênteses 10 a quinta newtons por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Né? Então a pressão não é 4, a pressão é 4 vezes 10 a quinta, tudo bem? E isso vai multiplicar a variação do volume, que vai ser o volume em B, que é o final, menos o volume em A. O volume em B é 1 metro cúbico, e o em A é 0,3 metros cúbicos. Né? Tudo unidade de SI, não precisamos mexer, então vai ficar 1 menos 0,3. Na hora que a gente faz essa conta, vai dar 4 vezes 10 a quinta vezes 0,7. 4 vezes 0,7 é 2,8. Então, o trabalho realizado em AB foi 2,8 vezes 10 a quinta joule. Então, metade da questão já foi. E sobre, agora a gente tem que descobrir a variação da energia interna na transformação dA. Tudo bem? Vamos pensar numa coisa. A transformação total, A, B, C, D, A, é uma transformação cíclica. Então, o somatório da variação da energia interna em cada transformação, a gente soma a variação da energia interna em AB, em BC, em CD e em DA, essa somatória tem que ser zero, porque a variação total, que é a somatória das variações, é zero. Né? Então, a variação da energia interna em AB, mais a variação da energia interna em BC, mais a variação da energia interna em CD, mais a variação da energia interna em DA, é zero, porque a transformação é cíclica, então a variação da energia interna total do sistema é zero na transformação toda. Tudo bem? Nesse caso, a gente consegue calcular a variação em AB, a variação em BC, a variação em CD, e depois a partir dessa equação a gente acha a em DA. Né? Vamos lá. Em AB, a gente vai ter que a variação de energia interna em AB vai ser o calor em AB menos o trabalho de AB. O calor em AB vale 400 kJ. Então é 4 vezes 10 a quinta. Eu lembro que o prefixo K indica 10 a terceira. Então a gente tem ali os dois zeros, com o 10 a terceira fica 10 a quinta. Então 4 vezes 10 a quinta é o calor em AB. Menos o trabalho. O trabalho a gente calculou no item A, 2,8 10 a quinta. Isso vai dar 1,2 10 a quinta. Então essa é a variação da energia interna em AB. Agora, a gente teria que calcular também em BC. Só que a variação da energia interna em BC é zero, porque é uma transformação isotérmica, como a gente já retirou isso do enunciado. Tudo bem? Agora a gente tem que calcular a variação da energia interna em CD.
A variação de energia interna em CD vai ser menos 4,4 vezes 10 a quinta. O que é isso? Esse é o calor em CD. O calor em CD é menos 440 kJ. Então é menos 4,4 vezes 10 a quinta. Menos a pressão em CD, aliás, menos o trabalho em CD. O trabalho em CD é uma transformação isobárica, vai ser a pressão vezes a variação do volume, ou vai ser essa área sobre o gráfico, né? Então vai ser menos 2 vezes 10 a quinta, que é a pressão, que multiplica, o volume final é 0,5, o volume inicial é 2, então vai ficar 0,5 menos 2. Note que a variação do volume é negativa, porque o volume diminuiu nessa transformação, então o trabalho é negativo. Na hora que a gente faz essa conta, vai dar menos 1,4 10 a quinta joules. Essa é a variação de energia interna em CD. Então a gente pode colocar tudo na expressão inicial que a gente tinha. A variação de energia interna em AB é 1,2 vezes 10 a quinta, mais 0, que é a variação de energia em BC, porque é a transformação isotérmica, menos, né, porque a variação de energia interna em CD é negativa, menos 1,4 vezes 10 a quinta, mais a variação de energia interna em dA, isso é igual a 0. Na hora que a gente faz essa conta, a gente vai chegar então que a variação de energia interna em dA, que é o que a gente quer, o ΔU em dA, vai ser 0,2 vezes 10 a quinta joule, que também pode ser escrito como 2 vezes 10 a quarta joule, né? Então a gente calculou no item A o trabalho e no item B a gente calculou aí a variação da energia interna em dA. O importante dessa questão é entender que, como a transformação é cíclica, o somatório de cada variação de energia interna, de cada ΔU, de cada transformação, tem que ser 0. E aí a gente consegue calcular o do AB, porque ele forneceu os calores, a gente consegue calcular o trabalho. A gente consegue calcular o de CD, porque ele forneceu o calor e a gente consegue então calcular... ele forneceu o calor e a gente consegue calcular o trabalho. E em BC a gente sabe que é 0, porque a transformação é isotérmica, então a temperatura não varia. Então a energia interna também não varia. E aí a gente consegue calcular a variação da energia interna em dA, somando os outros dois, os outros três que a gente tem. Tudo bem? Então essa é a resposta da questão. Bom, vamos para a última questão aqui, é a questão 6 da lista. Ele fala assim: um gás ideal passa pelo processo termodinâmico apresentado pelo diagrama P por V. O gás, que se encontrava a temperatura de 57 graus Celsius no estado inicial A, comprime-se até o estado B, pela perda de 800 joules de calor nessa etapa. Em seguida, é levado ao estado final C, quando retorna à temperatura inicial. A linha tracejada representa uma isoterma. Então ele falou que essa linha tracejada, de novo, ele não precisava, porque a gente tem os valores, a gente consegue calcular, né, P vezes V, e V que é uma constante, mas ele forneceu e falou que é uma isoterma, não precisamos nem não precisa interpretar nada, ele falou que é, ponto final, tudo bem? Considerando os valores indicados no gráfico e que a massa do gás tenha permanecido constante durante todo o processo, calcule. No item A, ele pede a temperatura do gás em graus Celsius no estado B. E o item B pede o calor em joules recebido pelo gás de uma fonte externa quando foi levado do estado B para o estado final C. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar todas as informações que a gente tem do enunciado e do gráfico. A gente tem que na transformação AB, o calor é negativo, né? Porque ele falou que a perda de calor, perda de 800 joules. Então o calor na transformação AB é menos 800 joules. Porque ele falou que quando o gás foi comprimido do estado A para o estado B, houve uma perda de calor de 800 joules. Então o calor em AB é menos 800 joules. A gente tem que a temperatura em A é 57 graus Celsius. Se a gente soma os 273 para passar para Kelvin, isso vai dar 330 Kelvin. Tudo bem? E a gente pode afirmar outra coisa. Como A e C estão na mesma isoterma, a gente pode dizer que a temperatura em A e a temperatura em C é a mesma, porque estão sobre a mesma isoterma. Então, esse 330 Kelvin também é a temperatura no estado C, também é TC, tudo bem? TA e TC são iguais e valem 330 Kelvin. Agora, do gráfico, a gente tira que a pressão do ponto A é 6 vezes 10 a quinta Pascal. De novo, eu peço para vocês olharem no eixo ali, que tá, o eixo da pressão fala que tem 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é Pascal. E o volume em A é 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Por que tem esse 10 a menos 3? Se você olha no eixo do volume, ali está dado que o volume no eixo está escrito como 10 a menos 3. Então é 2 vezes 10 a menos 3. O 2 a gente tira olhando os pontos no gráfico, tudo bem? A pressão no ponto B vai ser 4 vezes 10 a quinta Pascal. E o volume no ponto B vai ser 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A pressão em C vai ser 3 vezes 10 a quinta Pascal. E o volume em C vai ser 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos.
Então, bom, essas são todas as informações que a gente consegue tirar do enunciado e do gráfico. Vamos lá. Então a gente tem o seguinte. A gente coloca aí, né, colocando o gráfico e os dados. As perguntas são: qual é a temperatura no estado B e qual é o calor na transformação BC? Tudo bem? A gente pode fazer, para achar a temperatura no estado B, a gente pode usar o Pivot-Povetó, né, a lei geral dos gases perfeitos. Porque a gente tem pressão em A, pressão em B, volume em A, volume em B e tem temperatura em A. Então, né, se a gente usa o Pivot-Povetó, são 6 incógnitas. São 6, né, variáveis, só que a gente tem 5. E a gente quer a sexta. Então a gente pode usar acha tranquilamente. Aliás, a gente poderia fazer com C também. A gente pode comparar A com B e também pode comparar B com C, tá? A gente, claro, não vai comparar A com C, porque a gente está interessado na temperatura em B, então tem que ter B. Né? Mas a gente pode fazer tanto comparar A com B, quanto B com C, tudo bem? Então a gente vai ter que, por Pivot-Povetó, PA vezes VA dividido por TA é igual a PB vezes VB sobre TB. Lembre que a temperatura é sempre em kelvins. Aqui, a unidade de pressão que eu uso de um lado é a unidade que eu tenho que usar do outro. A unidade de volume que eu uso de um lado é a unidade de volume que eu tenho que usar do outro. Temperatura sempre em kelvins, tudo bem? Então a gente tem que PA é 6 10 a quinta, então vai ficar 6 vezes 10 a quinta, que multiplica VA, que é 2 vezes 10 a menos 3. Tudo isso a gente divide por TA, que é 330 Kelvin. E isso vai ser igual a PB, que é 4 vezes 10 a quinta, que multiplica VB, que é 1 vezes 10 a menos 3, e isso tudo dividido pela temperatura em B, temperatura B em Kelvin. Repare que a gente pode cortar o 10 a quinta com 10 a quinta de um lado, 10 a menos 3 com 10 a menos 3 do outro. Se a gente faz a multiplicação em cruz e isola o TB, né, a gente faz a multiplicação em cruz, vai dar 6 vezes 2 TB igual a 330 vezes 4. A gente joga o 6 vezes 2 dividindo, isso vai dar 330 vezes 4 dividido por 6 vezes 2. Na hora que a gente faz essa conta, eu aconselho a simplificar. 4 por 2 vai dar 2, o 2 com 6 vai dar 3 no denominador, 330 dividido por 3 é 110. Então a gente tem que a temperatura em B é 110 Kelvin. Só que ele quer a temperatura em graus Celsius. Então a gente tem que subtrair 273 e a temperatura em B é menos 163 graus Celsius, tudo bem? É muito importante na hora que vai fazer a conta, tanto em Pivot-Povetó quanto em PV igual a NRT, a temperatura tem que estar em Kelvin sempre. Lembre que para passar de graus Celsius para Kelvin, basta somar 273. Para fazer a transformação oposta de Kelvin para graus Celsius, basta subtrair 273, tudo bem? Agora vamos então para a segunda pergunta. Ele quer o calor em BC, o calor da transformação BC. Então vamos fazer isso. A gente tem que, como A e C estão na mesma isoterma, as temperaturas de A e de C são iguais, que valem 330 Kelvin. Se essas temperaturas são iguais, as energias internas em A e em C são iguais. O A é igual ao C, tudo bem? Porque estão sobre a mesma isoterma. Então a variação da energia interna em AC é zero. O que significa isso? Isso significa que se eu somar a variação da energia interna de AB com a variação da energia interna de BC, isso tem que dar zero. Porque se eu somo essas duas variações de energia interna, eu chego na variação de energia interna total. Só que a variação de energia interna total, que é de A para C, é zero. Né? Porque a energia interna de A e a energia interna de C são iguais. Porque estão sobre a mesma isoterma, então tem a mesma temperatura. Então a gente pode dizer que a variação da energia interna de AB mais a variação de energia interna de BC é zero. Assim como a gente fez na outra. Né? Nesse caso, não é uma transformação cíclica. Mas como estão sobre a mesma isoterma, a gente tem que garantir que a energia interna seja igual. Então a variação total tem que ser zero. Tudo bem? Então é um caso bem parecido com o anterior, né, que a variação da energia interna total tem que ser zero. Então a gente pode dizer que quem é a variação da energia interna AB, pela primeira lei da termodinâmica? É QAB, né, é Q da transformação AB, menos o trabalho da transformação AB. E a gente soma isso com a variação da energia interna da transformação BC. E qual que é essa variação? É o calor da transformação BC, que é o que ele quer na questão, menos o trabalho da transformação BC. Se a gente isola o que ele está querendo, que é o calor da transformação BC, a gente vai ter que isso é igual ao trabalho da transformação AB, mais o trabalho da transformação BC. Note que como eles estavam com sinal menos desse lado, eles foram com mais para o outro. E a gente subtrai o calor da transformação AB, porque estava com mais de um lado, vai para o outro lado como menos. Tudo bem? Note que o calor da transformação AB foi fornecido no enunciado. Tá lá nos nossos dados, menos 800 Joule. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ter que fazer essa conta. O trabalho de AB vai ser essa área embaixo
da transformação AB, que é um trapézio, né? A gente tem uma transformação, ela não é isobárica, então a gente não pode fazer aquele P delta V, né? Então a gente tem que calcular a área. Só que quando a gente calcula a área é sempre positiva. Só que reparem que nesse né, de A para B o volume diminui. Então a gente tem que pôr um menos na frente porque o trabalho é negativo, certo? Então vamos lá. A base maior desse trapézio é 6 vezes 10 à quinta, né, que vai ali do ponto 2 no eixo X até o ponto A. Essa é a base maior do trapézio, vale 6 vezes 10 à quinta. A base menor do trapézio vai ali do ponto 1 do eixo X até o ponto B, vale 4 vezes 10 à quinta. Então a área do trapézio é Pzão mais Bzinho, parênteses, fecha parênteses, né? Multiplica isso pela altura. A altura do trapézio vai ali ó, do 1 até o 2 no eixo X. Então vale 1 vezes 10 a menos 3, né? Lembre-se que tem que pôr o 10 a menos 3 ali, assim como tem que pôr o 10 a quinta na pressão. E a gente divide tudo isso por 2, porque é a área do trapézio. Então a gente chega como resposta menos 500 joules. Então essa é a transformação AB. Então o trabalho da transformação AB é menos 500 joules. Então a gente já tem o trabalho em AB, o calor em AB. Falta calcular o que? O trabalho em BC. O trabalho em BC vai ser esse trapézio, só que repare que vai ser um novo trapézio, só que repare que agora o volume aumenta, então agora o trabalho é positivo. A base maior vai ser 4 10 à quinta, a base menor vai ser 3 10 à quinta, né, que é ali ó, do 4 até o C, do 1 até o B, no eixo X. Se a gente pegar isso, né, isso dá aí as bases maiores e menores. A altura vai ali do 1 até o 4, então vai ser 3 vezes 10 a menos 3, divide tudo por 2. A gente calcula então que o trabalho em BC é 1050 joules. Então agora a gente pode, né, a gente tem todos os 3 valores que a gente precisava para calcular. Então o calor em BC vai ser menos 500, que é o trabalho de AB, mais 1050, que é o trabalho em BC, menos 800. Por que fica menos? Porque é menos o calor e o calor é negativo. Então a gente faz essa conta, vai dar 1350 joules. Então essa é a resposta da questão. Ele perguntou qual é o calor de B para C, é 1350 joules. Então aqui a gente tem que a temperatura em B é menos 163 graus Celsius e o calor da transformação BC é 1350 joules. O que eu digo que é importante nesse tipo de questão é lembrar que se temperatura final é igual a temperatura inicial, a variação total da energia interna nesse processo é sempre zero. Tudo bem? E uma dica que eu dou para resolver esse tipo de questão é sempre interprete o enunciado, olhe o gráfico e tire todas as informações que você pode tirar do gráfico, como eu fiz na resolução de todas as questões desse vídeo. Tudo bem?